Olá, sejam bem-vindos ao Drica Ribas TV. Eu espero que vocês estejam todos muito bem. O nosso papo cotidiano de hoje é eleições na Áustria. Porque com a cirurgia, recuperação, o assunto ficou meio que perdido e eu achei muito importante, é fundamental que esse assunto seja discutido tanto no canal como no blog. Tanto é que eu vou deixar aí no box de informação o link do texto que eu escrevi explicando o que foi o chamado Ibiza Affair ou Strafrevideo, que desencadeou na queda do governo daqui e nas eleições que estão marcadas agora para o fim de setembro, 29 de setembro. Os eleitores austríacos estão convidados a voltar às urnas para escolher o seu parlamento. E no entremeio foi formado um governo de, vamos dizer assim, mandato tampão, como a gente chama no Brasil, composto por funcionários públicos do alto escalão do governo, tendo como primeira-ministra a Birgit Bärlein, a primeira mulher a ocupar o cargo como primeira-ministra na Áustria, que até então era vice-presidente do Supremo Tribunal daqui. Bom, então vamos lá, vamos explicar. A gente aproveita também e explica para vocês o que é um sistema parlamentarista e qual é a diferença em relação ao sistema presidencialista. A principal diferença é que no sistema parlamentarista se votam em listas dos partidos e no sistema presidencialista se vota nos candidatos. Essa é a principal diferença. Como é que essas listas elas são formadas? Os partidos políticos convidam os seus membros e aí, por eleições internas, eles decidem quem vai ser o que se chama de cabeça de lista ou Spitzenkandidat. No caso, eu vou dar uns nomes do caso aqui na Áustria, vamos dizer assim, o Spitzenkandidat ou candidato cabeça de lista do Partido Conservador, por exemplo, é o ex-primeiro-ministro Sebastian Kurz. No caso do Partido Social-Democrata, o Partido Social-Democrata tem Pamela Wende-Wagner como a sua Spitzenkandidatin ou a sua candidata cabeça de lista, e o Partido da Liberdade tem Norbert Hofer. Bom, de acordo com as pesquisas, vamos dizer assim, quem está em primeiro lugar é o Partido Conservador, o Österreichische Volkspartei, o Partido do Povo, com 34% das intenções de voto. O seu cabeça de lista é o ex-primeiro-ministro Sebastian Kurz. O segundo lugar, me desculpa um minutinho, mas eu só olhando aqui os números, é o Partido Social-Democrata com 23% das intenções de voto. Cabeça de lista é Pamela Wende-Wagner. O terceiro lugar vem o Partido da Liberdade, o FPÖ, que possui 20% das intenções de voto. Depois vem os Neos, que corresponde aos liberais, possuem 8% dos votos. A lista Jetzt, agora em alemão, ele possui 2% dos votos. Esses daí é uma fração do Partido Verde. E aí vem o Partido Verde com 12% dos votos. Aqui tem nessa página que eu achei que é super interessante, eles fazem inclusive uma projeção de que tipo de, vamos dizer assim, quais os possíveis tipos de coalizão pode-se haver tendo essa regra das mínima 92 cadeiras para se ter um governo estável, um governo de coalizão. E aí vai só fazer a matemática, por exemplo, você pega, de acordo com os cálculos, as 38 cadeiras do Partido da Liberdade com o Partido Conservador, que tem 65, são 103 cadeiras, forma coalizão. Pode-se ter uma grande coalizão, que é o Partido Conservador com o Partido Social-Democrata também. 65 cadeiras do Partido Conservador, mais as 43 dos sociais-democratas, você atinge 108 cadeiras, inclusive mais 5 cadeiras a mais que com o Partido da Liberdade. Então você também atinge, vamos dizer assim, um número de cadeiras, mínimo de cadeiras, você passa até 108 cadeiras. Depois vem umas coalizões que seriam difíceis, que é os conservadores com os neos com 15 cadeiras, os conservadores com 65 dá 80 cadeiras, não dá uma coalizão, ou outra coalizão com
Os conservadores, com suas 65 cadeiras, mais os verdes, com 22, formam-se 87 cadeiras e não formam as 92 necessárias para se formar um governo de coalizão ou governo estável. E aí se ventilou nos últimos dias uma opção que seria os liberais com os conservadores mais os verdes, que dariam todas as cadeiras juntos, 102 cadeiras. Difícil, isso também, claro que isso aqui são projeções, ou seja, essas projeções elas têm boas, vamos dizer assim, vamos dizer assim, boas chances de dar certo, mas claro que vai ter que precisar das eleições e fazer os cálculos para ver efetivamente como isso acontece. Do ponto de vista político, do andar da carruagem, como a gente costuma dizer no Brasil, observa-se que há uma certa tendência a voltar ao governo anterior, mas existe alguns empecilhos, e o empecilho existe dois basicamente. Primeiro, o próprio ex-líder Hans-Christian Strache, que está em função do vídeo do Ibiza Fair, nessa conversa que ele foi flagrado, ele está sendo investigado na justiça pelo financiamento ilegal de partidos políticos. Aliás, é um assunto que depois a gente vai gravar especificamente explicando para vocês como funciona o financiamento aqui, né, fazendo uma contrapartida com como funciona no Brasil atualmente. E também existe um outro problema que é vamos dizer assim, ou que é o Partido da Liberdade, por isso, ou ele é considerado um partido de extrema direita por extremismos, né, ou ligações com, que foi inclusive uma discussão dos últimos dias, de membros do seu partido, do Partido da Liberdade, com associações de extrema direita, por exemplo, o Bewegung Identitaire, que é considerado uma associação de extrema direita. Então existe aí alguns empecilhos que dificultam. Vamos ver o que... Se a gente for fazendo aqui todas as contas que a gente fez muito rapidamente aqui no Drica Ribas TV, você observa que, numericamente falando, o que os austríacos querem é uma grande coalizão. Tá aqui bastante claro, a gente nem vai. Mas a gente vai ser muito interessante observar logo após as eleições, porque logo após as eleições o que acontece? Vai começar a negociação dos partidos políticos. Muito provavelmente, né, de acordo com a pesquisa, o Sebastian Kurz, que é o cabeça de lista dos conservadores, vai ganhar o direito de formar governo. E aí, dependendo do número de cadeiras em negociações, vamos ver assim, vai surgir um governo, né? Do que eu li, do que eu escutei, um parceiro de coalizão que os conservadores gostariam muito seria fazer com os verdes, porque está muito de moda, está muito na moda a questão da preservação do meio ambiente, está sendo amplamente discutido na imprensa a questão da sustentabilidade, de produção de alimentos sustentáveis e todo um estilo de vida que, vamos dizer assim, que não prejudique o meio ambiente. Isso é um assunto que está muito de moda, inclusive também é assunto para um outro vídeo, que também a Amazônia está muito de moda aqui. Mas eu acho que essa coalizão, na minha leitura, primeiro não vai se ter o número de cadeiras possíveis para isso, e segundo, eu acho do ponto de vista ideológico bastante difícil os conservadores com os verdes. E para concluir esse vídeo, né, só para dar um panorama, né, como funciona, né, a questão da propaganda, né, ou seja, se existe ou não um horário eleitoral gratuito como existe no Brasil, a resposta é não existe. Mas existem vários programas, seja no rádio, seja na televisão, os candidatos com seus perfis ou os perfis dos partidos políticos nas redes sociais. Dois tipos de programa basicamente, que tem muito na televisão, inclusive dia desses, o principal canal austríaco, que é o canal público ORF, faz uma confrontação entre candidatos, ou seja, o candidato, vamos pegar aí
Sebastian Kurz com a Pamela Weinwagner, o conservador com o social-democrata, e aí tem um apresentador no meio e aí ele bota um assunto, ou seja, vamos lá, saúde, aí eles começam a discutir frente a frente. Esse é um tipo eu tô falando do OF nos últimos dias, mas passou também o mesmo formato, algumas variações, mas o mesmo tipo de formato nos canais privados. Outro tipo de programa também que eles fazem muito é o que eles chamam de Elefantrunde, que são todos os candidatos juntos e aí eles vão discutindo os vários assuntos. E é amplamente, e claro, né, um número de textos e tudo que tem na imprensa. Então existe sim, e acredito que vai haver uma participação massiva dos eleitores, ou seja, os austríacos vão massivamente às urnas. Por que eu digo isso? Porque o voto não é obrigatório como acontece no Brasil. Tá bem? Então é isso, eu fico por aqui, eu espero que eu tenha dado assim uma ideia, né, de como funciona esse sistema eleitoral dentro de um regime parlamentarista, de um sistema político parlamentarista como aqui na Áustria. Com certeza a gente vai voltar no assunto mais vezes, vai ter mais vídeos, a gente vai acompanhar esse processo eleitoral. E é isso, a gente fica por aqui para o vídeo não ficar muito longo e a gente se vê no próximo vídeo aqui no Drica Ribas TV. Antes de eu ir embora, não se esqueçam de se é a sua primeira vez aqui no Drica Ribas TV, não se esqueça de se inscrever no canal, clica no sininho, dá joinha nos vídeos, compartilha se vocês gostam dos vídeos do Drica Ribas nas suas redes sociais e a gente se vê muito breve num vídeo aqui no Drica Ribas TV. Fui!